Fala aí, galera. Tá chegando o final da Copa do Mundo, né? Os confrontos vão se afunilando, alguns times vão ser repetidos aqui, né, nos meus vídeos. No caso do Brasil, eu não tenho muita vontade de falar do Brasil, cara, porque eu vou começar a criticar. Quem gosta do esporte, né, você faz uma análise crítica querendo uma evolução, né? E, porra, são milhares de técnicos aqui, né, no Brasil, e eu sou um deles. Eu tenho as minhas reservas lá contra algumas atitudes do Tite, algumas escolhas dele. Para mim, atleta que não rende tem que ser substituído, né, e testado. Copa do Mundo não dá para você ficar esperando o cara se recuperar, né, e o Gabriel Jesus não tem jogado bem. Mas é o seguinte, né, o Tite, como técnico do Brasil, né, ele aposta, ele confia nos seus atletas. Tanto que todo mundo criticou o Paulinho, né, nos 2 primeiros jogos, e no terceiro jogo o Paulinho fez o gol. Todo mundo criticando o William, e eu era um desses. Apesar de ser corintiano, eu critiquei muito o William, não estava jogando nada. E agora nesse último jogo, né, contra o México, ele jogou muito. O Neymar é aquele jogo, né? Cai, mas tem uma técnica absurda, cara. Ele inventa um drible, ele faz uma passagem, porra, é diferente o cara. Então tem muita frescurinha, muito mimimi, né? Tem, mas, porra, é melhor ter o cara fazendo toda essa frescurinha, mas podendo meter um golaço surpreendente do nada lá, do que o cara tá do outro lado e ficar causando, né, contra o nosso time. Sei lá, manter o Gabriel Jesus, eu prefiro o Firmino que tá fazendo gol, mas o Gabriel Jesus pode ser o cara que vai decidir, né, o próximo jogo contra a Bélgica, por exemplo. No placar de 3-2 ele faz o terceiro gol. E o Tite vai ganhando cada vez mais confiança. Time que tem um time de campeão assim, fala assim, esse time vai ser campeão, ele tem que dar sorte. E depende muito, em Copa do Mundo, né, do dia especial do atleta. Então, cara, tem que respeitar isso no Brasil. A Bélgica passou pelo Japão, né, passou uma certa dificuldade até, o Japão abriu 2-0, e aí faltou aquilo que eu falei para vocês no vídeo sobre o Japão, confiança, faltou malícia, experiência competitiva, e a Bélgica conseguiu revirar o placar em cima disso, fazendo um gol lá no finalzinho do jogo, né, que era a hora de segurar, e o Japão não teve essa capacidade. A Bélgica tem um time bom. Tem um time bom, um time aplicado, é um time que avança, é um time que faz triangulação rápida, é um time que joga na vertical, né? Depende muito da velocidade, ele toca e se joga para frente para receber em profundidade, né? Não é um time que fica tocando a bola, diferente do Brasil, que fica procurando espaço, rodando, né? E o Brasil sofre muito contra times que ficam recuados esperando o Brasil avançar. E aí ele fica rodando a bola e a marcação fica acompanhando, e o Brasil não sabe, né, porque alguns atletas não estão bem no dia, ou não conseguem, né, se jogar para cima para tentar um drible e tal, né? E a Bélgica eu acho que não vai ficar nessa marcação, né, não tem essa característica, né? Tem alguns jogadores técnicos diferenciados na Bélgica lá, não é esse time todo que todo mundo fala, mas também não é um time que você pode simplesmente entrar lá e meter 4-0 do nada. Tem que trabalhar muito, né, para meter um 4-0 na Bélgica. E no jogo sobre Bélgica e Japão, eu comentei, né, que uma das dificuldades do Japão, né, era a sua reserva contra a mesclar os povos, as raças. Eu falei da minha teoria da seleção genética natural, né, que quando você vai mesclando as raças, né, e algumas características vão se sobressaindo, né, nessa mistura, você vai criando uma espécie melhor. Você vai desenvolvendo, você vai evoluindo a espécie. Isso é natural, isso é comprovado. Aí alguém que estava assistindo meu vídeo veio meio que num tom de crítica, né, fez uma comparação. Pô, Cedão G, você fala que raça mesclada, mestiça no caso, gera um atleta melhor, né, um cidadão mais evoluído fisicamente. Aí é fisicamente que eu estou dizendo. E para fazer essa comparação ele usou o Brasil. No caso do Brasil. Cara, você tem alguma dúvida que o Brasil, né, é muito superior a várias nações na questão da formação de atletas? Olha a capacidade técnica individual, né, dos diversos esportes que a gente domina aqui no Brasil. A gente se destaca em um monte de esporte. E isso sem incentivo algum do governo. Não é cultural o governo bancar os esportes aqui no Brasil. É cultural do povo, né, tentar isso daí. É um meio de vida, é uma oportunidade, ou é só gosto, é só prazer mesmo. Se destacar, ser melhor. Então essa mescla, essa orgia de raças que tem aqui no Brasil favoreceu muito a nossa genética. Tecnicamente e até coletivamente, inteligentemente, a gente é muito superior a outros times
né, a outros grupos de atletas de outros países. O problema do Brasil é que nessa orgia de raças aí, essas misturas, né, misturou muito do caráter dos invasores. Né? O pessoal que veio para cá para imigrar e colonizar o Brasil, né, não era a elite da Europa, não eram os grandes reis, a realeza, não eram os sábios da Europa, as grandes mentes. Quem veio para colonizar o Brasil aqui foi um monte de escravo, um monte de prostituta, um monte de vagabundo, fugitivo. Né? Tem de tudo para colonizar o Brasil aqui. Né? Melhorou a raça? Eu considero que sim. É só observar os nossos atletas. Só que a gente absorveu algumas características de caráter que não são tão legais assim. E é por isso que às vezes você critica a formação do povo brasileiro. Por exemplo, dos escravos a gente pegou a submissão. A gente é um povo submisso por natureza, a gente aceita tudo. É porque tinha muito escravo aqui. Pelo menos imagino e acredito nisso. Né? E aí tem aquela questão da rebeldia. Né? Tinha muito fora da lei aqui também. Então tem muito criminoso aqui. Tem muita gente que não aceita as leis, não aceita as regras. Né? Não joga limpo. Tem muito ambicioso. Né? Que no caso são os oportunistas, os espertalhões. Né? Tem muita gente que se vende por dinheiro aqui, por uma oportunidade. Tem um monte de prostituta que veio pra cá. Então, cara, a gente não foi colonizado pela realeza ou pelos melhores homens da Europa. Foi pelo que tinha de pior. Pelo menos na questão de personalidade. E aí sim, você pode criticar a formação do povo brasileiro. Sobre a Bélgica, eu já havia destacado para vocês antes, né, do papel importante que ela teve, né, como colonizador e antigo jogador importante dos jogos de poder na Europa, né, na tragédia da África. O papel, né, da Bélgica na África, né, porra, foi absurdo o que eles fizeram com os povos da África, no caso da Bélgica, com o Congo, por exemplo. Fiz um vídeo especial sobre isso, tomara que você tenha tido a oportunidade ou interesse de assistir. Mas você percebe que a Bélgica e outros países da Europa, eles não tinham um modelo de colonização tradicional que a gente imagina. Aquele modelo de posse, de expansão do seu território, do seu povo. O modelo de colonização desses grandes impérios europeus na época, né, que inclusive foi aplicado aqui no Brasil também, era uma colonização de exploração. Ou seja, você invade, né, depois você vai escravizar o povo para servir de recurso humano, para trabalhar para você vai explorar, né, até esgotar tudo, e depois você deixa lá para pegar fogo. Então vinha lá os povos da Bélgica, né, para a África, por exemplo, e eles mandavam alguns escolhidos para comandar os escravos. Não estava ali para aplicar, né, a raça belga sobre, né, os africanos. Não. Era uma questão de controle mental só. Usava da submissão dos escravos. Mas não estava nem interessado em povoar aquilo ali com o povo belga. De vez em quando, algum senhor de escravos lá estuprava, né, uma escrava ali, né, e por vez ou outra nascia algum mestiço, né, que seriam os bastardos. E é o seguinte, o modelo de colonização da Bélgica, assim como outros países utilizaram, inclusive aqui no Brasil, né, você fica ali explorando, sugando tudo. Uma hora ou outra, né, vai criar dificuldades para explorar. O povo vai se rebelar, o povo não vai mais ficar satisfeito com isso, vão surgir lideranças locais para fazer um levante contra o seu domínio, a sua exploração, os seus abusos. E o que vai acontecer? Você se joga de lá e abandona tudo? Não, você quer continuar explorando. Está tendo muito lucro ali, muito retorno. Só que a sua presença não é mais bem-vinda no local. O que você faz? Pega algum daqueles bastardos, né, que são ilegítimos, que não são aceitos lá na sua terra, mas aqui, né, para o povo que está aqui, você coloca ele como liderança. Seja um rei, um ditador, um imperador, um líder local, um líder tribal. Você pega esse mestiço, esse bastardo, e coloca o cara numa posição ideal ali para continuar controlando. E aí você controla esse cara para poder ter acesso ainda à exploração. Ou seja, é o bastardo que se torna, né, o imperador, né, daquele país, né, o chefe tribal, o general de lá, é simplesmente um capitão do mato seu. Eu falei sobre capitão do mato no vídeo, né, do Holiday com o Ciro Gomes. O capitão do mato é só um escravo com alguns luxos e benefícios para continuar comandando os outros escravos. Porque aí o dono da porra toda dos escravos não coloca a mão, não se suja, né, para punir, para perseguir, para cobrar nada. Deixa o capitão do mato fazer o trabalho sujo. Entendeu agora como é que funciona esse modelo de escravização, esse modelo de colonização? Se muitos daqueles povos, né, da Europa ali são ricos hoje, né, é em virtude da exploração e saque de outras ações. A Bélgica só teve uma queda, né, dentre os jogos de poder. Eu sempre destaco esses jogadores de poder, o jogo
do poder oculto aí, a Bélgica só caiu, né, porque ela teve uma treta com a Alemanha. Teve um problema na Primeira Guerra Mundial, né, a formação de alguns impérios ali, né, e ela se sobressaiu, né, ela estava de neutra, não estava sabendo de nada, tinha uma guerra entre França e Alemanha. A treta era França e Alemanha, no caso. Sempre foi. Nunca se toleraram esses impérios aí, sempre tiveram guerra pelo domínio de tudo. E de repente, numa estratégia militar da Alemanha, ela passou pela Bélgica, que era neutra até então, né? As tropas alemãs passaram pelo território belga para surpreender as tropas francesas. E isso trouxe para a guerra a Inglaterra, né? Que viu que os franceses iam ser atropelados pela Alemanha, né? E aí entraram, né? Porque eles já queriam, né, muito das posses dos alemães, né? A ambição da Inglaterra sempre foi assim, um oportunista. E aí ele usou esse pretexto da invasão da Bélgica para entrar na guerra. E aí devastaram a Alemanha. E aí causaram a Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra surge no final da Primeira. Tanto é que os belgas, no final da Primeira Guerra, tomaram vários territórios dos alemães. Franceses, todo mundo tomou território alemão. Porque virou uma zona, como se fosse uma punição contra os alemães. E aí na Segunda Guerra, aquele ressentimento, aquele ódio, aquela vingança, pela miséria e sofrimento que eles passaram, não sei se é tão injustificado assim, porque eles causaram muitas atrocidades em outras guerras. É um povo bárbaro, o povo alemão, pelo menos tradicionalmente na história da humanidade, eles sofreram muito no final da Primeira Guerra e se rebelaram na Segunda. Então eles foram a força, foram a vingança. Tanto que a treta da Alemanha com a França na Segunda Guerra é pessoal. É uma cobrança, eles não precisavam tomar a França, mas foi pessoal o negócio, foi para humilhar os franceses. E os belgas foram atropelados pelos interesses alemães no meio do caminho. Serviram de capacho, de fantoche na primeira manipulação da Primeira Guerra, foram punidos na Segunda Guerra. Depois dessa queda da Bélgica na Segunda Guerra, eles nunca mais se levantaram, cara. Nunca mais tiveram essa influência nos jogos de poder. Mas, ó, esse modelo de colonização que eu estava citando para vocês aí, de você colocar um capitão do mato, um bastardo, para comandar a exploração no seu lugar, o Império norte-americano fica de olho nesses capitães do mato. Vez por outra ele coloca um no poder para continuar tomando, explorando, sugando, saqueando. Olha o Temer. Olha o Temer no Brasil. Capitão do mato. Um capitão do mato a serviço do Império norte-americano. É só colocar o capitão do mato certo no local correto. Aqui é o Cidadão X. Valeu.